Bom, pessoal, então na aula de hoje eu vou continuar a falar sobre os tipos de função de proteção, né? Então, na aula passada, eu falei para vocês sobre a função de proteção sobrecorrente, como é que é feito o ajuste e a coordenação, né? Tanto da sobrecorrente temporizada quanto a sobrecorrente, acho que eu falei da sobrecorrente instantânea também, agora não tenho certeza absoluta disso. Deixa eu pegar a apresentação de vocês, senão eu dou um exemplo aí. Alguém lembra disso, pessoal? Se eu dei sobre o quanto instantâneo? Eu não tenho certeza. Ah, não, dei sim. Tá aqui. Tá. É isso aí. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre outras duas funções de proteção, que são também funções detetoras de nível, e vou falar sobre a proteção diferencial. Na sequência, a depender do tempo, eu vou falar também sobre a proteção de distância. Eu estou falando a depender do tempo, porque a minha ideia hoje, na segunda parte da aula, é fazer uma espécie de... o que se faz tipicamente aí com os breakout rooms, e separar vocês nos grupos da atividade 3. Então, eu quero mostrar para vocês também o template, o esqueleto que eu fiz para processamento digital dos sinais, para que vocês implementem a função de sobrecorrente da terceira atividade, porque esse esqueleto vai valer para as demais atividades, né? Então, para as atividades 3, 4, 5 e 6. Então, é bom que a gente tire dúvidas disso aqui hoje, tá? Então, eu já esquematizei aqui o começo da aula, que fala sobre as funções sobre tensão, subtensão e proteção diferencial. Vou falar sobre a proteção de distância na sequência. Proteção de distância, vou tomar um cuidado adicional em equacionar a proteção de distância. E, na sequência, eu vou deixar o espaço aí um pouco aberto para a gente discutir tanto a atividade em si, quanto o template que eu fiz, tá? Eu não coloquei atividade ainda, porque acho que vocês têm um prazo, né, para entregar a atividade 2, não é isso, pessoal? Eu não me lembro agora, deixa eu abrir aqui o site, peraí. Tá, não, então vai ser fechado hoje, né? Tá. Então a gente vai começar a terceira atividade, tá? Então, a atividade 3, acho que eu não coloquei nada ainda, deixa eu ver. Eu tinha preparado os ambientes. Não só coloquei a escolha de grupo do exercício 3, mas eu não preparei o restante do ambiente. Eu preparo hoje, mas isso não é tão crítico agora, tá? Bom, então, vamos começar a falar. Então, você tem mais duas funções tipicamente que se usam aí com detecção de nível, a função de sobretensão e de subtensão, né? Eu citei aqui a NR414 da ANEEL para dizer qual que é a faixa de condição normal de operação, mas a depender do sistema e da dinâmica do sistema, você pode ter valores de tensão excursionando para mais ou para menos desses valores normalizados, porque esses valores são valores de regime, né? Então, durante algum evento, você pode ter alguma variação. Acontece que essas variações não podem produzir danos aos equipamentos, né? Quando você tem sobretensão, normalmente isso acontece quando você tem rejeição de carga, né? Você tem uma oferta maior de energia e aí o nível de tensão da rede naturalmente sobe, ou quando você tem atuação incorreta dos equipamentos que fazem a regulação de tensão. Pode ser os reguladores ou os TAPs dos transformadores. E a função que detecta a sobretensão é a ANSI 59. Já a subtensão, ela normalmente está relacionada com curto-circuito, ela pode ser oriunda de um afundamento de tensão decorrente de um curto-circuito ou uma sobrecarga de longa duração, né?
também pode ser decorrente da abertura de um trecho de rede. E aí você usa a função de subtensão, por exemplo, para fazer manobra automática, de barramento, coisa do gênero, tá? Então são funções que você utiliza para preservar o equipamento, mas também não tem muita, essas são funções que não têm muita seletividade, né? Porque quando acontece uma sobretensão ou uma subtensão, isso acaba acontecendo no sistema como um todo. Então, é um tipo de sinal que não categoriza um evento única e exclusivamente, tá? Então, elas normalmente são usadas aí como acessórios, pra, obviamente, para proteger o equipamento, né? Você não quer sobretensão nem subtensão num gerador, por exemplo, porque no caso da sobretensão você pode violar alguma isolação, e no caso de subtensão você pode produzir um aquecimento indevido dos enrolamentos da armadura, né? Então, nas duas situações você tem ali potenciais danos ao equipamento, tá? Bom, função de sobrecorrente, obviamente, tem um destaque adicional nessas funções detetoras de nível, porque é a função mais utilizada em quase todos os sistemas radiais, né? Sobretensão e subtensão são funções acessórias nesses sistemas. Quando se fala em proteção unitária, o melhor exemplo da proteção unitária é a proteção diferencial, né? Ela é unitária por natureza, porque você define a zona, como a definição da zona de proteção é a posição dos transformadores de corrente, e a proteção diferencial utiliza os dados fornecidos pelos transformadores de corrente nas interfaces entre essa zona e as demais zonas, ela é unitária por natureza, mesmo que você tenha diversos pontos de entrada e saída de corrente, como, por exemplo, quando você faz a proteção de barramento. Tá? Então, ela é uma proteção unitária por natureza. Bom, ela é muito seletiva, e, ao mesmo tempo, por ser unitária por natureza e muito seletiva, significa que ela não atua para curtos-circuitos que ocorrem fora dessa zona. Então, ela não pode servir como proteção de retaguarda para nenhuma outra função. Tá? Então, ela não provê retaguarda. Ela pode ser usada como retaguarda local, porque a retaguarda local parte da premissa de que você protege o mesmo equipamento com outra função de proteção. Então, ela poderia ser usada como retaguarda local, embora não seja opcionalmente linha de transmissão. Mas ela não provê proteção de retaguarda remota para nenhum outro elemento. Tá? Essa função ela é bastante precisa, né? Como eu falei, ela é a definição de seletividade, né? E ela é bastante eficiente. Bom, ela tem também falhas, a gente vai discutir isso aqui um pouco mais para frente. E a posição dos TCs, então, define com precisão a zona da proteção primária, e por isso que ela é denominada unitária. A ideia da proteção diferencial é a ideia mais simples do mundo, né? O que você faz aqui é a lei de Kirchhoff. Você não pode ter acúmulo de corrente em nenhum elemento elétrico, né? Isso significa que nas fronteiras do elemento elétrico com o sistema elétrico, as fronteiras ditas legadas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as fronteiras que são os aterramentos e pontos de conexão desses equipamentos com os demais equipamentos do sistema, as correntes que por ali circulam, o somatório dessas correntes, admitindo que o elemento protegido é um supernó, quer dizer, uma região fechada, o somatório das correntes deve ser nula. Né? Portanto, a proteção ela é feita, ela pode ser feita de uma forma muito simplificada, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, você tem um elemento protegido, você mede corrente entrando e corrente saindo, e você coloca um relé sobre a corrente que faz simplesmente a razão da soma dessas correntes, né? Quando você olha para esse circuito aqui, você fala, poxa, tem um elemento ali, será que eu vou somar correntes? Não se esqueçam que as correntes secundárias nos TC são determinadas pelas correntes primárias. Então, o que eu tenho em paralelo com esse relé 51 é uma fonte de corrente. É assim que eu modelo esse TC. Né? Então, são duas fontes de corrente, injetando uma corrente que é proporcional à corrente primária, a menos, obviamente, da relação de transformação e de qualquer valor de erro do equipamento, e aí eu faço um somatório fasorial das correntes circulando por esse relé sobre a corrente. E se esse somatório
tiver um valor maior do que a corrente de picape, esse relé vai atuar de forma temporizada. É assim que funciona a primeira função diferencial construída. É muito simples, né? Imagina um transformador numa subestação. Se você medir corretamente as correntes que circulam pelos enrolamentos desse transformador, se você mantiver a relação de transformação correta, né? Obviamente, se você tiver ligação delta-estrela no transformador, você precisa corrigir a corrente pela raiz de 3, senão você vai ter operação indevida, porque você precisa de fato medir a corrente nos enrolamentos. E se tiver corrente circulando fora dos enrolamentos, significa que você tem um curto-circuito, né? E aí você consegue fazer a proteção diferencial. Pode fazer a proteção diferencial também em barramento, né? E mais tarde, com a possibilidade de você comunicar sinais entre terminais de uma linha de transmissão, você pode fazer a proteção diferencial entre dois terminais de linha. Obviamente, você depende de avanços tecnológicos que não ocorreram ao mesmo tempo que a ideia original de se fazer a proteção diferencial. Então, naquele momento, quando ela foi criada, era uma proteção que dependia da instalação de dois transformadores de corrente, um relé de sobrecorrente, poderia até ser um relé de sobrecorrente instantâneo, né? E você ajusta a corrente mínima que você pretende detectar. Obviamente, você não faz desse jeito, até porque você pode ter erros nos TCs, erros de relação, né? Quer dizer, você pode ter situações ali que você não deveria atuar. Por exemplo, se o elemento protegido for um transformador, você vai ter em rush, e se você fizer uma proteção de sobrecorrente instantânea, a corrente de rush pode produzir a atuação indevida dessa função, né? Quer dizer, substituindo ali a função 51 pela função 50, por exemplo. E aí você faz a proteção, né? E se você tiver mais entradas, você consegue fazer a proteção, por exemplo, diferencial de barra, se você quiser. Bom, então essa aqui é a operação normal, né? Na operação com o elemento protegido em falta, eu vou ter duas correntes de falta, né? Vamos olhar aqui para o desenho que eu fiz, só para a gente falar a mesma língua. Então, nesse desenho aqui, eu vou ter corrente entrando pela marca de polaridade do transformador, corrente no outro transformador de corrente saindo pela marca de polaridade no transformador. Então, eu tenho corrente sendo imposta no relé 51, entrando, que a corrente que entra no elemento protegido, entrando aqui por baixo desse relé, a que está saindo por cima desse relé. Se a corrente que está entrando igual a corrente que está saindo e o erro for muito pequenininho, a soma das duas correntes é nula, essa corrente aqui de operação ela vai ser praticamente nula, né? Agora, se eu olhar para esse elemento protegido aqui, considerando que eu tenho falha interna, eu vou ter uma corrente de defeito entrando pela marca de polaridade desse TC na entrada do elemento protegido, corrente de falta entrando pela marca de polaridade do TC na saída do elemento protegido, as duas correntes vão se somar aqui no relé de sobrecorrente, e essa soma aqui vai produzir a atuação. Então, no primeiro caso, quando eu não tenho defeito, eu vou subtrair uma corrente da outra, admitindo que os TCs têm a mesma relação de transformação, ou que eu consiga uma relação de transformação condizente com as correntes no primário e secundário. O que eu quero dizer com isso? Se o elemento protegido for um transformador, as relações têm que guardar a relação de transformação no transformador, senão você vai atuar indevidamente. E, considerando que o erro ele é pequeno, né, então eu vou ter uma corrente de operação pequena, o relé não atua. Nesse caso aqui, né, eu vou ter a soma das duas correntes. Então, se eu olhar para a corrente de operação, eu vou ter a soma das correntes entrando, menos a diferença das correntes de erro aqui. Né? Isso aqui vai ser muito maior do que zero, e a proteção diferencial, então, atua. Né? Bom, embora a proteção diferencial ela seja bastante precisa e seletiva, né, se você fizer corretamente os ajustes dos TCs, ela vai ser precisa, e ela é seletiva porque ela mede, de fato, a corrente que entra e a corrente que sai da zona protegida, então você consegue circunscrever o seu problema, né, o seu objeto protegido. Ela pode apresentar falhas de segurança
e falhas de operação, como qualquer outra função de proteção. As falhas de segurança, elas vão, lembrando que falha de segurança é aquela falha que acontece quando você não gostaria que a função atuasse, mas ela atua. Então, as falhas de segurança vão ocorrer principalmente quando você tem saturação do TC para faltas externas ao elemento protegido. Então, quando você tem, por exemplo, a proteção diferencial aplicada a uma linha de transmissão, e você tem uma linha vizinha a essa linha de transmissão, por exemplo, um circuito duplo. Aí você tem um curto-circuito próximo ao TC num dos terminais da linha, só que na linha vizinha. Isso produz ali uma sobrecorrente, eventualmente produz uma variação de tensão, e isso pode produzir a saturação do TC. E aí o que acontece? A falta aconteceu na linha vizinha, só que o TC da linha onde você está verificando essa atuação satura. E aí você entende que existe um curto-circuito interno, justamente por esse efeito de saturação. Né? E o efeito de saturação, na verdade, significa que uma parte da energia que deveria circular do ponto de vista de corrente de condução circula do ponto de vista de fluxo de dispersão, que está acontecendo mais ou menos isso. Né? E aí você vai ter uma diferença na magnitude da corrente. Então, se você implementar a função diferencial usando o cálculo de fato da função diferencial, que é o cálculo do valor eficaz, você vai ter menos energia no sinal medido, porque uma parte da energia é perdida na saturação, e aí você vai atuar indevidamente. E normalmente a saturação vai acontecer num terminal apenas. Mas não é só nesse tipo de circunstância que pode acontecer esse problema. Né? Você pode ter enrush de transformador, como eu já falei, quer dizer, você tem uma corrente de magnetização muito forte no transformador quando você energiza. Essa corrente ela não tem uma natureza de corrente de 60 Hz. Normalmente é uma corrente que tem uma faixa de frequências cujo espectro é próximo dos 120 Hz. Né? Então, para você fazer a proteção usando relés convencionais, fica difícil, porque o relé convencional, na verdade, ele mede a energia, e não importa se essa energia está contida na faixa de frequência de 60 Hz ou de 120 Hz. Né? Ela pode dar problema quando você protege um transformador que tem TAP, porque se o TAP não fizer parte do ajuste da função diferencial, você vai ter diferença de corrente na entrada e na saída, porque o TC não reflete a mudança de TAP, né? Ou se você fizer um ajuste muito sensível. Tá? E falha de operação, ela vai acontecer quando você tem falta de autoimpedância. E falta de autoimpedância, tipicamente, em linhas de transmissão, ela vai acontecer em sistemas que têm linhas percorrendo trechos com o solo com resistividade elevada. Isso é relativamente comum no Brasil, quando você compara o solo brasileiro com o solo de outros países. A gente tem solos com resistividades elevadas. Né? E isso vai acontecer de forma mais severa quando você tem falha incipiente em equipamentos protegidos pela função diferencial. Por exemplo, transformador, por exemplo, reator. Né? Você tem reatores de barra que são ligados, aliás, na verdade não é bem um reator de barra, é um reator que é conectado no terciário de transformador, você liga ele e faz uma proteção diferencial para detectar curto entre espiras. É a mesma coisa para transformador, também você pode ter esse problema. Né? O curto entre espiras, ele é um curto-circuito chamado de incipiente, porque a corrente de defeito é muito pequena, mas ela vai produzindo degradação do óleo isolante. E o óleo isolante ali vai produzindo gases que são baseados no hidrogênio. E aí, com o calor ali dentro, você pode, em determinado momento, ter uma combustão ali. Né? E essa combustão dentro do material fechado ali pode produzir um dano mecânico grande. Né? Então, reatores que usam núcleo de material ferromagnético que são isolados por óleo apresentam esse problema, e transformadores também, se você for fazer a proteção. Então, você pode ter falha de operação, porque o curto é incipiente e você não percebe o defeito. Existem formas de você mitigar
tanto as falhas de segurança quanto as falhas de operação, mudando um pouco a forma de se fazer a proteção, tá? Falha de segurança, obviamente, você pode resolver sendo um pouquinho mais conservador na seleção do TC, embora a falha ela possa ocorrer com a evolução do sistema elétrico como um todo, tá? Quando você tem aumento da corrente de curto, portanto, o aumento da tensão induzida no secundário do TC. E a falha, mas de todo modo você precisa pensar em fazer retrofit de subestação se você tem um aumento da potência de curto muito, muito severo, né? Para evitar justamente a questão da saturação. Na questão da falha de operação, você pode tentar fazer uma proteção diferencial baseada em potência, tá? O estudo da função de proteção diferencial de potência teve um ganho. Na verdade, não é uma função que você compra de prateleira. Estou falando isso porque eu tive um aluno de doutorado que defendeu em 2018 e a gente desenvolveu duas funções de proteção diferenciais baseadas em potência. E o cálculo de potência tem uma vantagem em relação ao cálculo da diferencial baseado na transformada de Fourier, porque a potência você calcula com metade do tempo que você leva para calcular o fasor usando a transformada discreta de Fourier. Então você ganha, em vez de você precisar de 16 milissegundos, você precisa de 8 milissegundos. Só que aí, quando você tem curto-circuitos com com impedância elevada, você consegue medir a variação de potência na entrada e na saída. Aí você consegue ter você consegue construir uma característica bastante segura, né, quando você faz essa produção de potência. Ela não é uma novidade, ela foi desenvolvida, ela começou a ser desenvolvida na década de 90, e o grupo que desenvolveu isso daí acabou publicando alguns artigos e eles encerraram a linha de pesquisa porque eles não conseguiam resolver a proteção convencional. Porque quando você tem a proteção baseada em potência, tem um curto-circuito muito próximo à barra, a tensão vai para zero, então você perde a referência de tensão e calcula errado a potência. Então, como é que a gente resolveu isso e que acabou virando o doutorado desse meu aluno? A gente fez uma PLL e a gente sintetizava um sinal de tensão. Se por acaso a tensão caísse abaixo de um determinado threshold, ou seja, se a gente tivesse uma função de subtensão atuando, indicando que a tensão não era mais um sinal confiável, a gente usava uma função sintética de tensão, na verdade, um sinal sintético de tensão nos dois terminais da linha. E esse sinal sintético de tensão me produziu um cálculo de potência hipotético, não era uma potência real, porque eu estava usando um sinal sintetizado de tensão, mas eu usava isso nos dois terminais. E a gente percebeu que não dava mais para usar potência ativa nesse caso. A gente calculava a potência reativa deslocando o sinal de tensão de 90 graus do sinal de corrente. E isso acabou sendo doutorado, tá? Então, se alguém quiser um pouco mais de informação sobre isso, pode procurar. Vou deixar o nome aqui do aluno. Vocês podem procurar no banco de teses da USP, tá? Aqui a gente pediu patente desse algoritmo de proteção, porque realmente isso aqui não tem no mundo inteiro, tá? Foi uma coisa bem legal que a gente desenvolveu. E, de fato, a proteção usando potência reativa, ela é bem mais segura do que aquela que usa potência ativa, porque o curto-circuito é majoritariamente reativo. Então, enquanto a potência ativa ela resolve o problema das faltas de alta impedância, a de potência reativa resolve o problema das faltas convencionais. E se você parte da premissa que talvez 20% ou menos do que isso sejam faltas de alta impedância, significa que o algoritmo de potência reativa ele atua para 80% dos casos. E você só confirma com o algoritmo de potência ativa caso você tenha uma falta de alta impedância. Tudo bem, pessoal? Então, avançando aqui um pouco mais, eu vou falar sobre a proteção diferencial para resolver esses problemas de falha de segurança e falha de operação. Então, para resolver os problemas, tanto de saturação do TC, questão da corrente de magnetização, as correntes de deslocamento nas linhas de transmissão, né? Quer dizer, corrente de magnetização não tem muito jeito de resolver, você acaba bloqueando mesmo a atuação da proteção diferencial, né?
isso aqui. Tá? Então, não dá para resolver, deixa eu deixar isso aqui avisado. Né? A produção percentual, que é o que se implementa hoje, não resolve muito, não, a corrente de magnetização. Tá? Isso aqui não está muito precisa, essa frase aqui. Então, deixa... Na verdade, o que se faz hoje em dia, aliás, hoje em dia não, faz há um bom tempo, já desde que existe proteção numérica, tá? Você faz um bloqueio por segunda harmônica. Então, você põe um filtro de Fourier sintonizado no 120 Hz. E se passar de um certo valor, você bloqueia a proteção diferencial. É assim que se faz. Tá? Corrente de deslocamento, para quem não lembra, é a corrente decorrente. Corrente decorrente é curioso. É a corrente resultante do acoplamento capacitivo da linha. Né? Então, você tem aqui a linha, ou a torre, né? Então, você tem aqui um dos cabos, você tem um acoplamento capacitivo com a imagem aqui abaixo do solo. Opa. E esse acoplamento capacitivo ele produz, né, uma densidade de fluxo elétrico aqui que está relacionado com corrente de deslocamento, o JD aqui. Tá? Para quem não lembra, isso aqui é uma parcela da equação de Maxwell que fala sobre o divergente de campo magnético. E aí, essa corrente de deslocamento aqui, se a linha é muito longa, ela é significativa, tá? E ela varia em função da tensão. Então, se você tem mais ou menos tensão na linha, ou ela está mais invasiva ou menos invasiva, você tem mais ou menos corrente de deslocamento. Então, você precisa descontar essa corrente de deslocamento. Como se faz isso na proteção que usa os relés eletromecânicos? Você faz uma operação matemática. Você faz uma operação matemática que você tem uma bobina de restrição, onde você calcula, onde você tem uma soma de módulo das duas correntes produzindo força. Então, você tem o que você tem? Você tem o eletroímã. Esse eletroímã tem um núcleo fixo e um núcleo móvel. Esse núcleo móvel aqui, ele está preso num eixo. Então, ele é livre para girar. Então, você tem duas correntes cujo módulo é somado nessa bobina de restrição. Então, você tem uma força de restrição aplicada nessa parte aqui, dessa parte móvel do núcleo. Então, é uma força aqui que eu chamo de força de restrição, que vai produzir um torque, obviamente, porque eu tenho um eixo. Né? Só que aí você tem também uma soma fasorial dessas correntes numa bobina. E essa soma fasorial produz uma força de operação. Tá? Então, se a força de operação for maior que a força de restrição, você consegue produzir um torque no sentido de aproximar esse material, essa parcela do núcleo ferromagnético que é móvel, né, do núcleo que é fixo, fechando os dois contatos e dando trip. Tudo bem? Então você consegue fazer isso daqui. E aí você ganha uma certa flexibilidade para a aplicação da função diferencial em situações em que a corrente de entrada e a corrente de saída não é exatamente igual. Né? Quais situações vai ter isso daí? Quando você tem um pouco de saturação, quando você tem um pouco de corrente de deslocamento, quando você tem um pouco de erro no TC, e ou eventualmente você tem TAP no transformador protegido, você acaba resolvendo dessa maneira. Tá? Então, o que acontece? Aí eu estou escrevendo em termos de torque de operação e torque de restrição. Então, você só vai ter torque de operação, você só vai ter fechamento dos contatos quando o torque de operação for maior que o torque de restrição. A relação entre os torques, pessoal, isso aqui depende da equação de força de Lorentz, né? Tem que lembrar lá do IDL vetor B. Né? A gente não vai equacionar dessa maneira. Né? Eu vou simplesmente dizer que o fluxo magnético que produz a força magnetomotriz que aproxima aquele núcleo por um lado ou por outro é proporcional à corrente, né? Então a força magnetomotriz é proporcional à corrente. O torque é proporcional ao braço, então eu vou usar um K como uma constante de proporcionalidade. E, portanto, se isso daqui for maior do que o torque de restrição, que depende do módulo das duas correntes, né? Lembrando o desenho aqui, nesse desenho aqui eu tenho a soma das duas correntes, né?
produzindo torque de restrição. Né? Aqui eu estou falando de força, mas a força multiplicada pelo braço aqui, né? Eu tenho, imaginar, isso aqui está meu eixo, então eu tenho aqui o meu braço de deslocamento, que eu vou chamar de L, né? Então, produto vetorial da força pelo L, me dá o torque, e aqui eu tenho menos L, né? Então, o produto da força de operação por menos L me dá outro torque. Então, torque num sentido e torque no outro sentido, eu vou ter esse eixo, esse núcleo móvel aqui, né? Esse aqui é um núcleo fixo. Esse aqui é um núcleo móvel. Então, eu posso ter esse movimento e produzir o fechamento do circuito de trip. Né? Então, o torque de restrição então, ele é proporcional à soma do módulo das correntes. E aí eu simplesmente fiz um mandrake matemático aqui para aparecer a média das correntes. Faz mais sentido falar em média, né? Porque parece que o valor médio aqui eu estou tentando eliminar um pouco a questão dos erros, né, que podem aparecer. Então aqui o que eu estou olhando, na verdade, é um valor médio de corrente. E eu uso um K, que vai ser a minha inclinação da curva definida por essa inequação. Né? Então, assim, se eu tiver aqui, por exemplo, um K de 10%, ele... aqui está ruim, vamos deixar o não atua aqui para baixo, senão vocês vão se confundir. Então, o não atua está sempre abaixo da curva, com a inclinação, que é o K. O K dá a inclinação da curva. Então, se eu tiver um K de 50%, o atua está para cima desse 50% e o não atua está para baixo de 50%. Se eu tiver um K de 10%, por exemplo, o atua está para cima e o não atua está para baixo. Tá? Na origem, quer dizer, quando tem uma corrente muito baixa, não faz muito sentido eu fazer essa comparação aqui. Corrente muito baixa significa que eu vou ter erros numéricos no meu relé. Posso ter erros, eu posso ter uma corrente tão baixa que os erros de medição dos TCs se tornam relevantes, então eu acabo restringindo a operação, quer dizer, eu ponho um valor fixo para o qual a corrente não atua se a corrente de operação estiver abaixo desse valor. Então, na origem, não se usa proteção diferencial percentual, se faz simplesmente uma comparação de amplitude. Se a corrente de operação ela for maior que esse valor fixo na origem, eu atuo, senão ela não atua. Né? Vou dar um zoom aqui. Deixa eu pegar a lupa. Que é o que eu tenho aqui. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Dúvidas? Ok. Posso passar a página aqui? Ok. Então, qual é a representação? Né? Quer dizer, uma característica, um K de 50%, significa que se eu tiver uma corrente passante média de 100 amperes, eu preciso, no mínimo, de uma corrente de 50 amperes para que o relé atue. Né? Quer dizer, eu preciso de uma diferença de corrente de 50 amperes. E, atualmente, nos relés digitais, você pode fazer até brincadeiras aqui com as curvas. Né? Você encontra relés que tem curvas aqui que variam, quer dizer, com inclinações diferentes. Né? Então, aqui um relé, por exemplo, que eu estou dando exemplo, eu tenho uma corrente de restrição mínima. Enquanto a corrente de restrição for menor do que isso, para que o relé opere, eu tenho que ter uma corrente de operação maior que a corrente mínima. Aí tem um intervalo entre uma corrente de restrição mínima e uma corrente de restrição 2. Se tiver nesse intervalo, eu tenho uma inclinação 1, ou seja, a corrente de operação ela tem que respeitar a inclinação 1 multiplicada pela corrente de restrição naquele ponto. Se for maior do que isso, atua. Se for menor que isso, não atua. Passou da corrente de restrição 2 e tem uma segunda inclinação. E aí você tem formas diferentes de fazer a proteção diferencial.
Aí você pode brincar com isso daqui. Quer dizer, se você conhecer bem o seu sistema, você pode propor, inclusive, funções de proteção diferencial com múltiplas inclinações. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Então é o seguinte, a proteção diferencial ela é mais simples, tá? Ela requer simplesmente um cálculo do módulo de uma corrente de operação e uma corrente de restrição, mas ela tem um problema, obviamente, né? Eu preciso que a medição seja feita de forma sincronizada, né? Vou mostrar no meu desenho aqui. Se esse equipamento aqui, que eu vou pintar de amarelinho aqui, né, for um relé digital, a medição dessas correntes no terminal 1 e no terminal 2 do elemento protegido deve ser feita de forma sincronizada. Então, a primeira coisa, eu vou incluir uma página no final aqui para discutir isso, antes de falar sobre proteção de distância. Que isso aqui é uma coisa que às vezes falha no entendimento de quem faz a análise das proteções. Então, imagina que eu tenho uma linha aqui, normalmente o mais crítico é a linha, porque você precisa sincronizar dois terminais que eventualmente podem estar muito distantes entre si. Estou falando de centenas de quilômetros às vezes, né? E a proteção diferencial, embora ela não seja a proteção primária recomendada pelos procedimentos do INS para a proteção de linha, ela pode ser utilizada. E às vezes, a depender do nível de tensão, o pessoal prefere usar a proteção diferencial mesmo, tá? Para quem conhece o procedimento de rede, sabe que a proteção primária é a proteção de distância com teleproteção, e a proteção de retaguarda local é a função de sobrecorrente direcional, que eu não falei ainda, tá? Depois eu falo, porque o ajuste da função de sobrecorrente direcional ela é um pouco mais chato. Mas, de todo modo, vamos imaginar que eu tenho uma linha, tenho o terminal local aqui, o terminal remoto aqui, né? E aí eu tenho os dois TCs produzindo medição aqui para os dois relés 87, estão fazendo a proteção dessa linha. E eu não vou transferir informação de um terminal para o outro, não tem a menor possibilidade de eu fazer essa transferência aqui com fiação, né? Quer dizer, não faz o menor sentido. Se eu vou proteger a linha, eu tenho que passar mais um fio para proteger a linha, a coisa parece meio estranha. Então, o que se faz é viabilizar a comunicação entre os dois terminais aqui, né? Aí você fala, poxa, mas o que isso aqui tem de diferente da proteção de distância com teleproteção? A diferença é que a proteção de distância com teleproteção, ela recebe ou envia sinais de bloqueio ou de transferência de trip, que pode ser um sinal também de transferência de trip direto ou permissivo, mas são sinais lógicos, não são sinais referentes ao sistema elétrico. Já no caso da função 87, a troca de informação entre os dois terminais é uma troca de informação de sinais. E esses sinais são sinais amostrados. Tudo bem? Aí você fala, não tem problema. Por quê? Porque esse relé 87, ele está ligado a um sistema chamado IRIG-B. E o IRIG-B faz o quê? Fornece uma sincronização com o sistema de satélites GPS, e, portanto, você tem aqui vinculado ao seu sistema um sincronismo aqui que respeita lá os
relógios nucleares que você tem dentro dos satélites. Então, IRIG, protocolo IRIG, protocolo IRIG do lado de cá. Tudo bem? Aí vamos desenhar o sinal de corrente, admitindo que essa linha não tem corrente de deslocamento. Vamos fazer o mais simplificado aqui. Então, se eu medir corrente nos dois terminais, né, elas têm que ser exatamente iguais. E é por isso que a posição diferencial é legal. Você fala, as correntes têm que ser iguais, a diferença das correntes é zero, e, portanto, eu consigo fazer uma posição bastante seletiva. Então, vamos desenhar os dois sinais de corrente aí. Na verdade, eu vou desenhar um só, porque é um em cima do outro. E aí, eu tenho o relé, que eu vou chamar de relé 1, de relé local, vai, e o relé remoto, o RR. E aí o relé, os dois relés estão enxergando a mesma corrente, certo? Só que essa corrente aqui é I de T. Isso aqui é T, certo? E o relé L, vamos imaginar que ele faça, sei lá, 6 amostras por ciclo. Então o relé R está mostrando aqui, 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 aqui. Aí a késima amostra do relé L é essa daqui, ó. I de K do relé R, certo? Aí eu pergunto para vocês, se vocês puderem responder no chat, ou abrir aí o microfone de vocês. Nesse desenho, admitindo que os dois relés são do mesmo fabricante e fazem a amostragem com o mesmo número de amostras por ciclo, aonde está a késima amostra do relé R? Do relé, desculpa. Do relé, vamos imaginar que isso aqui é o relé L, desculpa, eu escrevi errado. Vamos imaginar que isso aqui é o relé local. Aí eu pergunto para vocês, aonde está a késima amostra do relé R nessa figura aqui? Hein, pessoal? Estão me ouvindo? Não caí? Deixa eu ver se eu caí aqui. Aparentemente ainda não. E aí, pessoal? Tá um pouco antes, né? Porque tá um pouco atrasado. Ok. O Leandro falou, você acha que está atrasado? Felipe falou, não depende da polaridade. Vamos imaginar que as polaridades estejam de forma que essa corrente vermelha seja a corrente percebida pelos dois TCs. E a pergunta vai ser diferente, então. Esquece o relé. Vocês enxergam aqui que os dois TCs enxergam a mesma corrente I de T? Ok. Os dois relés enxergam a mesma corrente I de T. Eu tenho uma pequena correção hiperbólica aí, se a linha for muito longa, porque as ondas elas viajam na linha mais ou menos 290, quase 300 mil, quase a velocidade da luz, as ondas eletromagnéticas viajam na linha, né? São 280 mil quilômetros por segundo. Então eu tenho um pequeno atraso de fase, mas essencialmente a mesma corrente. Aí minha pergunta é, o relé faz a amostragem desse sinal. Aonde está a késima amostra do relé R? Sabe qual é a resposta que eu vou dar para vocês? A resposta é, sei lá onde está a késima amostra. E aí eu vou te falar o que acontece. Acontece o seguinte, pessoal, sei lá é um problema para a produção diferencial.
Por que é um problema? Porque você não pode comparar duas correntes que no tempo não tem relação nenhuma. Tudo bem? Então, o que acontece entre os dois relés? Acontece um algoritmo chamado algoritmo de ping-pong. Esse é o nome do algoritmo. Tá? Esse algoritmo de ping-pong não é um algoritmo trivial, porque ele precisa, a partir da troca de informações entre os relés e da expectativa no delay no canal de comunicação, ele precisa saber em que ponto da curva cada relé está. Você entendeu? Então, o que o IRIG-B te diz? Que ninguém percebe. O IRIG-B, que é uma falha comum quando você conversa com as pessoas que trabalham com a análise desses fenômenos aqui. Você sabe que a késima amostra do relé L, ela foi tomada num instante de tempo t absoluto, e eu posso dizer que é absoluto, porque ele veio do IRIG, e eu tenho uma amostra que eu não vou chamar de késima, vou chamar de amostra N do relé R, que é tomada próxima, ou na verdade não é que é tomada próxima, já vou explicar o que acontece aqui. Ela é tomada em algum instante de tempo, só que ela não é tomada no mesmo instante de tempo da amostra do relé L. Qual é a amostra mais próxima do relé L? É essa daqui, ó. Então, essa amostra aqui vai ser a amostra do relé R, que eu vou chamar de N. Não existe uma relação entre K e N, porque não faz sentido. Mas eu sei que essa amostra ela foi tomada a um tempo absoluto, linha que vem do IRIG. Tudo bem? E o que faz o algoritmo de ping-pong? Ele te diz qual é esse ΔT. Por que ele te diz o que é o ΔT? Porque se eu conseguir trafegar pelo canal além da késima amostra, ou seja, vai a késima amostra para cá, vem a enésima amostra para cá. Além disso, se eu conseguir transmitir a corrente fasorial medida no enésimo instante de tempo, o fasor, e aqui eu mandar a corrente local, o enésimo fasor, vocês entendem que eu recebo no terminal remoto a corrente local e tenho a corrente remota. No terminal local, eu recebo a corrente, enésima corrente no terminal remoto e tenho a. Desculpa, aqui não é IL de N, é IL de K. Calma lá. Eu errei aqui. Aqui é o IL de K. Ou seja, do lado de cá eu tenho IL e IR. Do lado de cá eu tenho IR e L. Ou seja, eu consigo fazer a proteção diferencial. Eu consigo fazer o cálculo da corrente de operação e da corrente de restrição, porque eu tenho as duas correntes. Tudo bem? O ping-pong me fornece quem é o ΔT. Certo? Pessoal, ΔT, isso aqui é graus elétricos. Tudo bem? Se é graus, eu consigo corrigir os fasores. Você entendeu? Ou seja, eu sei, pelo ping-pong, qual é o ΔT. Ou seja, eu sei a diferença entre a medição de uma amostra no terminal e a medição do outro. Em graus, graus elétricos.
Eu sei qual é o fasor no terminal local e eu sei qual é o fasor no terminal remoto, porque o terminal remoto me manda o fasor. Eu corrijo a fase do terminal remoto quando eu estou no terminal local em função do ΔT que o algoritmo do ping-pong me deu e, portanto, consigo calcular a função 87 aqui. Faço o mesmo do outro lado. Ou seja, corrijo a corrente IL em função do ΔT dado pelo algoritmo de ping-pong e calculo a corrente a corrente de operação, a corrente de restrição e faço a proteção diferencial. Isso não significa que os terminais fazem a amostragem no mesmo instante de tempo. Eles não fazem. Isso significa apenas que eles estão sincronizados com a mesma referência de tempo que vem do IRIG, que é uma referência de tempo que eu posso considerar absoluta. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho certeza que alguns de vocês que já trabalharam com isso não tinham certeza que era exatamente assim que era feito, porque eu encontro muito dessas dúvidas aqui. Quer dizer, o que significa estar sincronizado? Não significa que eles amostram ao mesmo tempo. Isso seria impossível de ser feito, tá? E isso faria com que eu que eu fosse obrigado a fazer a produção diferencial com relés do mesmo fabricante, que a rigor eu não preciso, principalmente no contexto da norma 61850 de agora. Tudo bem? Então, quer dizer, é justamente isso, Carlos. O IRIG, ele transcende o ping-pong. Na verdade, o ping-pong transcende o IRIG. O ping-pong, ele diz qual é a diferença de tempo e o IRIG põe uma estampa de tempo para você pegar a amostra correta. O que o IRIG vai te dar? Vai te dizer o seguinte, olha, eu sei que a enésima amostra no relé R está mais próxima, é a amostra mais próxima da késima amostra do relé R. De modo que o ΔT vai me dar menor correção em graus. E por que é importante pegar menor correção em graus? Porque na hora que eu tenho um defeito, se eu pegar uma correção diferente da menor, de repente eu posso pegar uma amostra na pré-falta e uma amostra na falta. E se esse evento for externo, eu posso dar um trip indevido. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Professor, posso fazer um Diga. comentário? Eu estive trabalhando aqui no Equador num projeto de automação de religadores de média tensão. Então, nós tínhamos um problema, o que o professor falou aí, do IRIG, que chama para estampa de tempo. Nós tínhamos uns religadores instalados na rede, então eles tinham diferentes estampas de tempo que no escada. Então, o que acontecia? Que muitas vezes, quando o religador dava uma señal, o escada atuava. Então, nós que fizemos? Justamente o que o professor falou, nós mudamos todos os religadores e colocamos da mesma marca, e também com o sistema de IRP. Então, aí pegou bem no escada e não tínhamos esse problema. Então, justamente era por essa diferença de ΔT que o professor falou, mas o que pensamos era que justamente as marcas tinham alguma diferença aí, e nós trocamos todos os religadores, que eram 19 religadores instalados na rede. Então, não sei se isso foi o que o professor falou, mas nesse instante a gente não entendeu muito bem, mas deu para trocar todos e a gente conseguiu fazer a automação e já não tínhamos esse problema que muitas vezes eles atuavam e no escada ainda não refletia essa señal. O que você precisa checar quando você tem o IRIG é se primeiro, se o equipamento ele registra o sinal na estampa de tempo do IRIG, que isso também não acontece. Vou te falar que eu tenho oscilografias de relés ultramodernos, aí não vou falar a marca que é, eu tenho oscilografias de eventos reais, umas 350 oscilografias de eventos reais de curto-circuito, cujo contrade não tem estampa de tempo correta. Ou seja, o início do registro contrade é tempo zero. Embora o relé seja da rede básica e tenha, por obrigatoriedade, sincronismo com o IRIG. Não sei se é um problema da armazenagem do contrade no relé ou se é um problema interno do relé na armazenagem da estampa de tempo. Ou seja, se a automação dependesse da estampa de tempo desse relé vinda pelo contrade, talvez a automação não conseguisse fazer corretamente as manobras, tá? Então, se você depende da estampa de tempo,
você precisa ser capaz de registrar corretamente essa estampa de tempo. Não, Guilherme, no relé. Tá? A gente teve a gente desenvolveu um relé de diferencial em 2006, 2007, lá no Eliprot, com comunicação via fibra ótica. Foi um projeto FINEP, financiado pelo governo. Depois ele não foi para frente. Essas histórias eu não posso contar porque as aulas estão gravadas, mas o relé foi feito e foi instalado para teste, tá? Foi quando o Eliprot, de fato, ganhou um fôlego grande de equipamento e tal. E o ping-pong virou foi um trabalho bem complicadinho de ser feito, viu? Márcio, você está preocupado com o grau elétrico de defasagem entre os sinais. Cuidado, vamos lá. Se você pensar em ondas viajantes, você vai ter uma defasagem entre os dois terminais. Agora, elas viajam, vamos dizer, num estimado aí de 300 mil quilômetros por segundo, certo? Ou seja, você teria um atraso de 1 milissegundo numa linha de 300 quilômetros. 1 milissegundo são 22 graus elétricos. É isso que vai acontecer. Tá? Tudo bem? Mais ou menos isso. Vamos lá. Indo agora para a proteção de distância, vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos. E eu queria focar um pouco, primeiro, na parte de cálculo, porque a proteção de distância, a forma como ela é implementada nos diversos fabricantes, muda um pouco o jargão e etc. Eu tenho mais o foco na parte acadêmica. E a parte acadêmica, ela fala... Porque, assim, a gente fala muito... Quando você fala com o fabricante ele traz muita experiência dos relés eletromecânicos. E, às vezes, quando você utiliza o relé numérico, você pode ser mais versátil na função de distância. Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu chamo de canônica, a forma elétrica como se pensou a proteção de distância, não a forma como alguns fabricantes implementam. De fabricante para fabricante difere um pouco, tá? Mas a maioria dos fabricantes que eu conheço implementam mais ou menos assim. Então, o que faz a proteção de distância? Ela é baseada em impedância vista pelo relé a partir do ponto de instalação dos transformadores de instrumentação. É assim que é feita a proteção de distância, tá? Então, é uma função Então, ela calcula a impedância, no caso da proteção numérica, obviamente, né? E, portanto, o que a gente tem é o seguinte, né? Isso aqui, a grosso modo, né? Admitindo uma linha monofásica e o transformador de potencial ali na barra, onde está ligado o B da linha. Você tem ali o TC e o TP. Ligados na função 21, que é o número ANSI da proteção de distância. A implementação que se conhece hoje, ela é um pouco diferente da implementação que foi pensada, a primeira função de distância que foi desenvolvida. E o que você faz é calcular uma impedância, dizer, vista, que é a relação entre a tensão medida, né,
pelo TC, que seria essa tensão aqui, e a corrente medida pelo TP, que é essa corrente I. Né? Então, essa impedância tem módulo e fase. E eu falo que isso aqui é diferente do que era implementado inicialmente, porque, inicialmente, a questão, né, as primeiras funções de distância, na verdade, media um módulo da impedância. Você tinha o módulo da tensão, o módulo da corrente, usava essas duas grandezas para mover um disco, né, num relé eletromecânico parecido com aquele relé de disco que eu mostrei para vocês, com a diferença que aquele relé de disco teria, por exemplo, duas bobinas, e não uma bobina apenas e uma outra em curto-circuito, como o desenho que eu mostrei, seriam duas bobinas, uma bobina ligada no sinal do TP, outra bobina ligada no sinal do TC, e se houvesse, então, uma interação entre os fluxos produzidos por essas duas grandezas, de modo que o disco girasse, eu teria torque, e, portanto, eu teria a aproximação de um contato móvel a um contato fixo. E aí a atuação do relé. Acontece que uma proteção de impedância, ela não é seletiva, porque ela mede exclusivamente uma impedância. Então, eu teria um valor de impedância que eu posso medir sem especificamente estar olhando para um lado dessa linha, né? Quer dizer, eu estou medindo uma impedância do ponto de instalação, eu poderia estar medindo uma impedância para cá também, né? Quer dizer, a depender de como eu implemento essa função aqui, né? Eu posso não ter seletividade, né? Que é uma preocupação se eu quiser fazer uma proteção unitária, né? Bom, então a função de distância é usada para detectar falhas em linhas de transmissão, mas não exclusivamente. Um foco grande do curso acaba sendo um pouco linha, porque linha é o elemento mais sujeito à falha, né? Quando você pega aí os históricos de defeito nos sistemas elétricos, eu acho que uns 70% deve ser em linha de transmissão. Mas, obviamente, ela não é usada só para detectar falha em linha de transmissão. Tá? Você pode usar para proteger outros equipamentos do sistema. Por exemplo, né, subexcitação, em geradores ela pode ser usada também, e perda de sincronismo também. Só um minuto, gente, meu filho veio aqui. Fala, filho. Filho, mas é dia de semana, não pode. Eu estou dando aula aqui. Tem um monte de aluno meu ouvindo você chorar aqui, filho. Agora não, filho, tá bom? Mas eu quero. Vai lá com a mamãe que eu estou dando aula, tá bom? Filho, mas olha, vai lá com a mamãe que eu estou dando aula, tá? Paciência, filho. Desculpa aí, gente, são as idiosincrasias da aula online. Mas vamos lá. Então, a função de distância é usada para detectar falhas em linhas de transmissão, subexcitação e perda de sincronismo em geradores, que é a ANSI 40. O que mais? Pode ser usada para detectar falhas entre espiras em reatores shunt. Não me lembro aqui de outras, obviamente tem várias outras aplicações, mas essas são as primeiras que me vieram na cabeça aqui, né? E a resposta dessa função é dada no plano complexo. Então, ela é analisada no plano complexo Rx, onde se encontra, ou se encontram, na verdade, as zonas de atuação. Essa função é uma função unitária, você consegue definir uma zona de atuação primária, que se refere à proteção do equipamento primário, mas ela consegue prover função de retaguarda para outros equipamentos, se assim o projetista do sistema de proteção desejar.
Por isso que, às vezes, se o projetista não for cuidadoso, ele acaba produzindo um efeito não desejado ao utilizar essa função de proteção. Tá? Tem muita gente que diz que o último blackout americano grave, que aconteceu no leste, né, no nordeste americano, que pegou inclusive o sudeste canadense, ele envolveu um ajuste incorreto da terceira zona da função de distância. Os americanos não colocaram isso no relatório deles. Se vocês quiserem procurar o relatório, vocês acham na internet, não é muito difícil achar. Eles acabaram botando a culpa nos canadenses. Eles falam que os canadenses têm um órgão regulador mais permissivo quando se trata da regulação de frequência, né? Os algoritmos deles de Rokoff, lá que verificam variação de frequência, são mais permissivos. Isso produziu uma instabilidade no sistema americano. Alguns engenheiros americanos que trabalham nessa área que eu conheço falaram que não foi bem assim que aconteceu. Foi uma falha na terceira zona da função. Caramba, fiz alguma coisa errada. Foi uma falha na terceira zona da função de distância de uma linha que estava sobrecarregada. Tá? Então, eu vou desenhar aqui a minha função de novo. Então, deixa eu só colocar o sistema elétrico aqui. Então, você tem aqui a interligação entre dois sistemas. Tem algumas coisas que eu vou com minhas teclas de atalho. Vamos usar os menus aqui. Então, você tem um sistema elétrico aqui. Vamos imaginar aqui os dois disjuntores. Aqui o mesmo sistema elétrico do outro lado. E aí eu estou medindo tensão e corrente desse lado. Ligando aqui no meu relé 21. E aí, imaginar que eu tenho aqui uma transferência de potência de um terminal para o outro. Isso aqui acontece na pré-falta. E vamos imaginar que a linha tenha uma reatância e uma impedância. Vou desprezar a parcela capacitiva da linha, que vai ser R da linha mais JX da linha, multiplicado pelo comprimento total da linha, que eu vou chamar de L maiúsculo. Tá? Então, esse aqui é o comprimento. E se eu desenhar, né, esse comportamento dessa linha no plano complexo, considerando que eu tenho essa transferência de potência de um terminal para o outro, admitindo que seja uma transferência de potência minimamente razoável, respeitando critérios de estabilidade, etc. No plano complexo, eu vou ter, né, as seguintes possibilidades aqui, vamos dizer, vai. Então, no plano Professor, complexo... pode voltar, por favor? Posso, quero só escrever isso aqui. Obrigado, professor. Ok. Então, no plano complexo, se eu for desenhar aqui a grandeza, né, que esse meu relé está medindo, que seria
a impedância, e aqui eu estou já fazendo um desenho fasorial, não estou medindo só módulo, né? Que é o eixo real. Esse aqui é o eixo imaginário. E eu vou ter uma impedância que vai, quer dizer, não vou dizer que na totalidade vai estar aqui, mas vai estar longe da origem, né? Esse desenho é um pouquinho melhor, esse aqui. Vai estar longe da origem. E tem aqui um valor que vai estar aqui contido aqui nessa figura aqui internamente, né? Ou seja, na operação normal, eu vou estar aqui, mais ou menos, né? Isso aqui é a minha região de operação normal. Por que a operação normal vai estar aqui? Porque na operação normal, eu vou ter o R da linha, X da linha, né? Vamos desenhar aqui a partir da minha origem, vou desenhar até em amarelo aqui. Vou estar aqui com o meu fasor, que vai ser o R da linha mais J, X da linha, vezes o comprimento total da linha, né? E mais o tanto que eu estou fornecendo de potência para aquele nível de tensão, né? Então, mais o Z da carga, né? Então, eu estou somando isso aí ao Z da carga. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Aliás, eu vou até colocar menor isso, senão vai ficar ruim a escala não está boa aqui não, tá, gente? Deixa eu diminuir isso aqui. Essa escala não está boa. Vou fazer um R da carga, mais um R da linha mais I da linha. Tem que ser pequenininho mesmo, porque o R... Opa. Deixar ele pequeno aqui. E aí eu tenho aqui o R da carga, o I da carga, que seria aqui o meu Z da carga, somado a esse R da linha mais JX da linha vezes o comprimento da linha, na minha operação normal. Tá? E majoritariamente, a carga ela é resistiva, né? E para um determinado nível de tensão, ter o mais ou menos consumo de potência significa aumentar ou diminuir esse Z da carga. Né? Mais consumo de potência significa diminuir, menos consumo de potência significa aumentar, porque a corrente define quanto eu estou transmitindo de potência, né? E, portanto, menos resistência, mais potência transmitida, mantendo a tensão constante, obviamente. Né? Agora, se eu tiver uma falha ao longo da linha de transmissão, com resistência de falta nula, o que vai acontecer? Vai acontecer um desacoplamento entre a carga e o sistema elétrico que fica, né, a carga que está jusante do ponto de instalação dos transformadores de instrumentação e o sistema elétrico que está montante desses transformadores, que no ponto que a tensão vale zero, existe um desacoplamento elétrico entre os circuitos, e eu posso reescrever a minha equação. Então, vamos voltar aqui para trás. Né? Quer dizer, eu tenho dois sistemas elétricos aqui, eu tenho o meu relé sendo medido aqui, eu tenho uma transferência de potência P mais JQ, e isso daqui, né, vamos escrever isso aqui em termos de da carga, eu posso, né, escrever aqui o Z da carga em função de P mais JQ, né, claro que eu tenho que considerar o Z da linha, mas é pequeno, né, quer dizer, quem que é o Z visto nesse caso aqui? O Z visto, o Z vista, vai, impedância vista, nesse caso aqui, vai ser igual ao V local, que eu chamei de V, né, ao quadrado, ou seja, o módulo de V ao quadrado, sobre P menos JQ. Eu estou pensando só no sistema monofásico, o sistema trifásico muda um pouco, mas não muda tanto assim, porque eu posso usar a sequência negativa. Né? É isso daqui, certo? Que é a impedância à vista. Depois eu desenho no diagrama fasorial quem que é essa impedância à vista. Né? Então, se eu der um curto-circuito, então vamos chamar isso aqui de operação normal.
Então, admitir que isso aqui é operação normal. E aí, só desenhar no outro slide a Z-vista, né? Quer dizer, a impedância à vista vou desenhar em vermelho. O Z-visto é isso daqui, né? A soma das duas, basicamente. Toma cuidado com isso daqui, porque nos dois é um sistema interligado, né? Então, a impedância vista por um terminal envolve o quanto de potência, de capacidade de transferência de potência eu tenho. Até por isso que eu fiz o P mais JQ ali. Mas isso aqui vai ser o Z visto. E quando eu tiver defeito, admitindo que a impedância de defeito ela é nula, né? Então, vou chamar de B aqui, quando estiver em condições de falta, ou seja, vou admitir curto-circuito franco na linha, RF igual a zero. O que eu vou ter, então, no plano complexo? No plano complexo, pessoal, é como se eu desse zoom nesse trecho aqui do meu plano complexo. Deixa eu desenhar ele aqui. Parte imaginária. Então, se eu der zoom aqui, eu vou ter o fasor, que vai ser aqui, RL mais J, XL, multiplicado pelo comprimento total da linha, que é L, e o ponto do defeito acontecendo à distância. Vamos imaginar aqui, curto-circuito franco na linha RF, a uma distância X dos transformadores de instrumentação. Então, eu vou ter, e aí eu vou desenhar com uma cor verde, um fasor que vai ser RL mais JXL que multiplica X. Tudo bem, pessoal? E aí, a impedância à vista, isso aqui é igual ao Z vista pela função 21, que está instalada, medindo tensões, amostrando as tensões de correntes medidas pelos TPs e TCs. Tudo bem? Diga. De novo, por favor. Oi? Pode explicar essa parte mais uma vez, por favor? Vamos voltar aqui para trás. Vou pegar a linha que é mais fácil. E deixa eu pegar e levar ela para lá. Tá? Imaginar que aqui é o defeito. Isso aqui tem comprimento L, tá?
Vamos imaginar que eu tenho um defeito. Falta. Há uma distância x. Portanto, a impedância entre o terminal local e a falta, que eu vou chamar de ponto F, é a impedância. Se eu joguei isso aqui para a Terra, a impedância entre o terminal local e a falta vai ser o RL mais JXL vezes X. Concorda? Sim. Então, se eu medir tensão e corrente aqui, eu vou medir uma impedância que deveria, a rigor, ter a mesma inclinação da impedância da linha, certo? Só que ser menor da linha. O quanto menor? X sobre L menor. Tudo bem? Entendi, obrigado. Agora, se eu tiver uma resistência de falta, o que acontece com isso daqui, pessoal? Ela é somada à sua resistência de linha. Ok, vai ser somada aqui a resistência de linha, é isso que você está falando. Isso, vetorialmente. Então, que vem para cá e você tem um RF, né? Põe isso aqui para mim. RF diferente de zero. Aí eu vou marcar isso aqui em vermelho e vou falar, cuidado. Por quê? Porque para que, olha só, cuidado com isso aqui, para que a resistência de falta seja vista como uma resistência em relação à tensão corrente medida no terminal local, a corrente de falta tem que estar em fase com a corrente terminal local, não é isso? Tudo bem? Mas ela não está em fase, porque eu tenho um sistema conectado no terminal remoto. Então, a corrente que vem por aqui não está em fase com a corrente que vem por aqui, a soma das duas correntes não está em fase com a corrente que vem no terminal local. Então, quando você tem resistência de falta, não necessariamente eu vou para a direita no plano complexo. Eu posso ir de forma inclinada, tá? Cuidado com isso aqui. Isso aqui dá falha na proteção. Eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Resistência de falta não é paralelo ao eixo real. Tudo bem? Bom, isso aqui é só um exemplo de como funciona a função de distância. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês detalhes do equacionamento para um circuito trifásico que a gente precisa tratar. Mas eu queria começar a mostrar para vocês eu queria mostrar para vocês, pessoal, o que eu fiz como atividade 3. E como a gente já está na aula 6, e são 12 aulas, eu acho que a gente está um pouquinho atrasado para começar a atividade 3. E a gente já deveria estar no meio da atividade 3 para começar a atividade 4 na semana que vem. Para dar tempo de fazer isso aqui em 12 semanas, né? Então, como eu estou um pouco preocupado com isso, eu queria passar essa segunda parte da aula. Eu já explico, Leandro, tudo bem? Então, como eu queria passar isso que eu fiz para vocês e fazer vocês discutirem um pouco, por que eu quero fazer isso? Porque eu mostro o que eu fiz, a gente discute um pouco a respeito disso, tem a questão daquele buffer circular, tem a questão do cálculo dos fasores, tem a questão da atividade em si que eu quero mostrar para vocês. Tudo isso vai fazer parte da atividade 3. A Janaína tinha pedido que eu fizesse uma mudança nos grupos, porque algumas pessoas tinham desistido, eu não fiz essa mudança ainda, vou fazer agora, tá? Então, já que a gente tem tudo isso para ser resolvido, e todos nós vocês trabalham, a gente está à distância, não dá para resolver isso daqui de outra forma, eu prefiro resolver tudo nessa segunda parte da aula, colocar vocês para discutir esse algoritmo e tirar todas as dúvidas nessa aula. Porque depois vocês vão ter que desenvolver um algoritmo em voo solo. Obviamente eu vou estar de retaguarda para vocês vão poder perguntar dúvidas para mim.
mas uma boa parte vai ser desenvolvimento em voo solo. Então, quer dizer, vocês vão estar em grupo, né? Mas vocês vão fazer isso majoritariamente sozinhos. Então, eu queria resolver tudo isso nessa segunda parte da aula. Então, vamos para o intervalo de uns 15 minutos, tá? Eu vou trazer a atividade, vou explicar como é que eu quero que vocês façam a atividade, mas antes disso eu vou terminar de montar os grupos, vou mostrar como é que vai ser feita a atividade e vou mostrar qual que é o objetivo da atividade, vou mostrar o template e vou mostrar como vai ser feita a atividade, tá bom? Eu tinha falado na aula passada um pouquinho do buffer circular, do cálculo dos fazores, mas vamos fazer isso com mais consistência nessa segunda parte. Respondendo ao Leandro é o seguinte, a proteção de distância ela pode operar sem comunicação, tá? Ela é uma função prevista para operar dessa maneira, mas se você quiser acelerar a proteção com segurança, ou seja, evitando falha de segurança, você vai precisar de teleproteção. Mas a teleproteção com proteção de distância não é a troca de dados entre terminais de tensão e corrente. São sinais de trip, de comandos de trip, ou de bloqueio de trip. Tá? Então, são sinais binários. E aí você consegue fazer uma lógica com esses sinais binários em cada um dos terminais, e a questão temporal, ou seja, do sincronismo, ela deixa de existir. Então, você recebe um sinal de bloqueio ou de trip do outro terminal que é responsável pela abertura da mesma linha, e aí você toma uma decisão a partir da resposta da sua própria função de proteção e desse sinal que vem externamente. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação para fazer sempre 2 arquivos, senão fica muito grande de tratar. Vamos voltar aí daqui a 15 minutos. E eu volto, então,